E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito sobre Dudu versus Leila, uma treta aí que tá ficando pesada. Vamos falar também um pouquinho sobre Vitor Reis, que foi vendido ao Manchester City por uma bolada gigante para os cofres do Palmeiras. E também sobre um suposto interesse do São Paulo em Rony, jogador também do Palmeiras, tá certo? Bom, antes de a gente entrar nesse vídeo, peço muita ajuda de todos para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então simbora pro vídeo, aqui no canal do Futs, o seu canal de futebol na internet, tá certo, pessoal? Bom, começando então aqui pela treta entre Dudu, ex-Palmeiras, e Leila Pereira, que vem, galera, criando contornos ali de um processinho pro Baixola ex-Palmeiras, tá? O que acontece? Ontem teve um evento da nova patrocinadora Master do Palmeiras, a Sporting Bet, onde a Leila deu uma entrevista lá com os jornalistas, onde falou até então que era meio que um fim de ciclo de fato com Dudu e Rony. Só que a diferença é que um saía pela porta dos fundos, como é o caso do Dudu, segundo ela, e outro pela porta da frente, como é o caso do Rony, falando que ele é um jogador super disciplinado, e beleza e tudo mais. E ela falou, inclusive, que teve naquela época lá a negociação com o Cruzeiro, quando o Cruzeiro ainda poderia de fato pagar uma graninha para o Palmeiras, só que, segundo ela, o Dudu meio que cozinhou ali o processo e acabou saindo a custo zero no final do ano, ocasionando um certo prejuízo ao Palmeiras, tá certo? E, logicamente, o Dudu respondeu, tá? Eu vou até separar aqui para vocês o que ele respondeu no seu Dudu. No seu Dudu não, no seu Dudu ainda não dá, né? Ele até soltou aqui uma imagem falando o seguinte, né? Isso no seu post lá no Instagram. Ele falou o seguinte: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo, né? Aí tem a foto dele lá com seus troféus conquistados durante o período de Palmeiras. E ele, mais abaixo, completou: minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece VTNC, né? Não vou pronunciar aqui o palavrão que ele soltou. E, logicamente, ele continuou. Teve ainda, inclusive, acho que inclusive um programa do Benjamin Bach, onde o Dudu mais uma vez comentou. Ele disse o seguinte: Benjamin Bach, oficial, né? Já conversei e troquei várias ideias com você. Mas essa pessoa aí só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos para mim nunca teve coragem de falar na lata, porque para mim na lata ela falava era que amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Hashtag falsa mais que nota de R$2. Mas eu não entendi essa parte porque R$2 existe, Dudu. Então talvez seriam uns R$3 que você queria dizer, enfim. Ela gosta de like e diz que vocês ficam postando, então não cai nessa não. É todo mundo e todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube que me abriu maravilhoso, que me abriu as portas, cara, enfim. E respeito muito o Cruzeiro. E não me convém, deixa eu só arrumar aqui o microfone, e não me convém ficar falando de outras coisas, mas toma cuida quando for postar algo sobre ela. Dudu, você devia pegar algum apoio aí com algum professor de português, alguém da sua assessoria, porque, cara, às vezes tem umas coisas aqui que não se encaixam muito bem, um pouquinho errado, mas enfim, eu entendi o que você quer dizer, eu entendi que você tá tiltado aí com a Leila Pereira, e a Leila Pereira prometeu processar o jogador, tá? Ela prometeu processar o jogador diante dessas declarações que ele soltou à imprensa. Então, isso foi segundo a jornalista Alice Klein, tá? Que foi confirmada pelo GE. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E aí ela falou aqui, que a presidente entende que a conduta foi agressiva e também machista. Ela já acionou seus advogados e considerou desproporcional e desrespeitosa a forma como foi tratada pelo Dudu. Então, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, pessoal, dessa situação que, meus amigos, acho que ficou feio para ambos os lados, porque, cara, você ficar com tretinha nesse leve atrás pela imprensa é completamente ridículo. A postura tanto da Leila quanto do Dudu, para mim, na minha opinião. Eu acho que tem algumas rusgas, tem alguns probleminhas, seria mais interessante os dois resolverem do que ficar nesse leve atrás pela imprensa, tá? Essa é a minha opinião, tá? Já que se julgam ser pessoas maduras, deveria resolver ele no bate-papo, no tete-a-tete, que eu acho que é mais
mais plausível a situação dos dois, tá? Queria saber de vocês o que vocês acharam dessa situação, por isso aproveite o campo dos comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês. Então, eu achei uma situação bem tosca dos dois lados, tá? Essa é minha opinião, tá? Bom, agora falando sobre Vitor Reis, jogador de 19 anos, que foi vendido por uma bolada sensacional por parte do Palmeiras. Como todo mundo já sabe, o Palmeiras vem conseguindo formar muita grana ali com seus jogadores jovens. Acho que já deve estar na casa de mais de R$1 bilhão acumulados nesses últimos jovens talentos revelados pelo clube. E o Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por cerca de 35 milhões de euros. Foi a venda mais cara, né, em posição, no caso o zagueiro, foi o zagueiro mais caro vendido. Até então era o Beraldo, com 20 milhões de euros. Então o Vitor Reis é o jogador mais caro vendido já desde então pelo futebol brasileiro. Esse valor dá água na casa dos 213 milhões de reais, ou seja, uma baita grana caso o Palmeiras queira investir em novas contratações. Tá? Então o Palmeiras vendeu muito bem, é um valor já de nível Europa, pessoal. Então, cara, vendeu muito bem, uma bela de uma grana. É um baita zagueiro que eu acho que é questão de tempo para ele despontar como um dos principais zagueiros na seleção brasileira, muito jovem. Eu gostei muito de ver o futebol dele na temporada passada, foi um cara muito seguro, muito sólido na defesa e tem tudo para crescer no futebol europeu, independente de não ser o meu clube. Desejo toda a sorte do mundo para o jogador, de apenas 19 anos, molecada. Bom, e para fechar o vídeo, Rony no São Paulo, será que procede, pessoal? Bom, confesso que eu vi essa notícia em portais de torcida, em portais não oficiais, sobre interesse do São Paulo em Rony, né? E eu acompanho bastante também o canal do Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, até mesmo do André Hernan, onde eles têm mais livre acesso aos bastidores dos clubes, onde foi mencionado que há uma chance zero do São Paulo contratar o Rony, tá? E logicamente faz todo sentido, pessoal, porque temos um ponto ali das farpas que são trocadas entre Leila e Júlio Casares já há um tempo. Eu acho que eles não iriam gostar de melhorar o elenco do time adversário, parte desse princípio. E outra coisa são os valores envolvidos nessa possível transação, tá? Só para você ter uma noção, o Rony ele tem contrato até o final de 2026, ou seja, o Palmeiras tem totais condições de ter um poder de barganha melhor na venda do jogador. Ele está avaliado, segundo o Transfermarkt, algo na casa dos 7 milhões de euros, tá? Então, 35 milhões de reais mais ou menos, o São Paulo não tem a menor condição de desembolsar essa grana e, logicamente, eu acho que parte do princípio de que a Leila não gostaria de beneficiar o time adversário. Por mais que o Rony seja muito embaixo no Palmeiras, eu acho que ainda é um jogador interessante, poderia agregar no São Paulo, no próprio Fluminense tem um interesse atrás, ou algum outro clube, tá? Eu acho que ele tem um perfil muito aguerrido no clube, tá? Então, eu acho que seria interessante vê-lo possivelmente no São Paulo em algum momento, mas, cara, essa grana aí, sem chance, não tem como não São Paulo gastar uma bala dessa num Rony, 7 milhões de euros. Gostaria de saber de vocês, torcedores do Palmeiras e São Paulo. Palmeirense, vocês gostariam de ver o Rony fora do clube? Torcedores de São Paulo, vocês gostariam de ver o Rony atuando pelo São Paulo? Eu já deixei claro aqui que eu acho que é um jogador bem interessante, né? Para compor o elenco do São Paulo. Poderia render ali um bom futebol, o São Paulo poderia talvez recuperar, mas acho pouquíssimo provável essa contratação acontecer pelo lado do São Paulo, muito por conta também de questões financeiras, pessoal, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostar, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço a todos, até mais e valeu!